Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Andréia Sarabi. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu peço desculpas pela minha voz, eu ainda estou gripada e ainda tá um pouquinho difícil de falar. Mas eu queria muito fazer esse vídeo. E é um vídeo sobre algo que a gente não costuma pensar muito antes da gente começar a pintar, que é no caso da aquarela. Geralmente a gente pensa no pincel, né? A gente vai pensar no pincel, a gente vai pensar no tipo de tintas, no tipo de tinta que a gente vai usar. A gente vai pensar na fita crepe, talvez, né? A gente vai pensar lá no copinho com água, vai pensar no guardanapo para poder absorver. Mas nesse vídeo eu queria trazer outras coisas que são fundamentais, que são importantes e que a gente realmente sente falta quando você começa a pintar com mais frequência, você percebe que te ajuda muito e te ajuda a ganhar tempo na pintura, eles são importantes. Então, nós vamos começar, como eu já falei aqui, né, já mostrei, eu não vou falar do pincel porque é óbvio, né, mas eu vou falar, por exemplo, da fita, que ela é importante para a gente prender a nossa folha, e vou falar já disso aqui, tá? Eu tava usando uma prancheta minha, muito antiga, inclusive, tamanho A4. Mas, por ela ser exatamente, praticamente do tamanho de uma folha A4, ela, quando eu passava fita crepe, né, nas laterais, faltava um pouquinho, sabe? Ficava muito preenchido, assim. E não me sobrava uma margem, né, da folha para eu poder trabalhar. Então, eu peguei uma pranchetinha dessa aqui. Isso aqui, gente, é um fundinho de gaveta, tá? Acho que esse aqui é um fundo de gaveta. Então, pega um fundinho de gaveta, se tiver aquela parte de cima laminada, melhor ainda. Eu tenho uma que é laminada na parte de cima que eu uso para pintura acrílica, né? Que para mim é ótimo também. Essa daqui não tem, mas ela me ajuda muito no desenho. Ela tem... Deixa eu pegar aqui. Ó, então quando eu coloco ela aqui, eu passo a fita crepe e eu fico com essa margem perfeita, sabe? Não fica... Eu não ficava encostando. No caso da minha prancheta, ela dava... Eu não conseguia colocar a fita inteira praticamente, porque faltava espaço. E aqui eu consigo praticamente colocar minha folha inteirinha e tenho aí a mobilidade ainda para poder virar e deixar inclinada. É bem mais fácil de trabalhar assim. Então, qualquer fundinho de gaveta, vocês podem cortar num tamanho A3 ou quadradinha, da maneira que ficar melhor para vocês e que vocês consigam colocar sua folha inteira ali e ficar num tamanho confortável. A outra coisa que eu queria falar é sobre os potinhos com água, né? Por que a gente precisa do potinho com água? Para pintar, quando você sujar o seu pincel e for pegar uma outra cor, você vai limpar, né? Só que o que acontece? É interessante que a gente tenha sempre dois potinhos, porque você vai tirar sempre o excesso da tinta. Você tá pintando, você tira todo o excesso, né? E depois no outro você tem a água mais limpa. E é nessa água aqui que geralmente você faz o clareamento da sua pintura, né? Então, aqui eu tiro o excesso, limpo, e aqui eu posso pegar água limpa também, tá? E isso é muito bom porque muitas vezes a gente tá usando uma tinta mais escura, por exemplo, né? A gente pega os tons mais escuros, e aí não é interessante a gente usar sempre a mesma água, porque essa daqui vai ficar suja muito mais rápido, né? Então, é sempre bom ter o nosso segundo potinho com água de reserva. E de preferência, água filtrada, tá? Vamos lá. Daí, falando sobre a questão do papel, o papel higiênico não é o melhor, então o papel toalha eu diria que ele é bem mais adequado, porque ele não fica esfarelando, ele não dissolve facilmente, assim, conforme você vai limpando. Eu reaproveito meus papéis, eu não uso um papel e eu logo jogo fora. E você pode ver que eu até dou uma dobradinha e vou usando ele até a hora que eu vejo que ele não tá mais bom pro uso. Então, eu não descarto logo de cara, porque papel seca, né? Eu fiz, por exemplo, uma época, essas almofadinhas aqui, sabe? E são boas, vale a dica de fazer, só que o ideal é que faça com um material que não solte fiapo, que não solte pelinhos, porque a ponta do nosso pincel pega esse tipo de fiapinho e leva para o nosso desenho, leva para nossa folha. Então, para fazer esse tipo de coisa aqui, ou pegar um paninho mesmo, que seja um pano que não solte esses fiapinhos, tá? Não dá dor de cabeça depois. Um outro item
que faz muita falta e faz muita diferença é um vidrinho spray de um perfumezinho que minha mãe me deu. Era de amostra, na verdade. Mas qualquer vidrinho que tenha essa válvula aqui já ajuda bastante. E qual que é a finalidade desse spray? Geralmente, quando a gente vai começar a pintar, a nossa paleta, ela tá seca, né? Que é um detalhe importante. Você nunca deve fechar a sua paleta molhada, tá? Se você usou, você tem sempre que deixar ela aberta, secando, para depois você fechar. Jamais fecha a sua paleta molhada. Então, quando você abrir, vai estar seco. E o que acontece? Para facilitar na hora da nossa pintura, para poder facilitar na hora de pegar essa tinta, a gente vem borrifando aqui, ó. A gente primeiro ativa essa tinta e deixa ela pronta lá, descansando. Outra coisa também você vai ter seus godês ali, que você utilizou para pintura. Eu tenho vários, inclusive, sabe? Eu sempre dou uma olhada neles antes de começar uma pintura, para saber qual tinta que eu posso misturar ali. Geralmente eu separo a de guache. Essa aqui é de guache, por exemplo. E o que acontece? Tá seco, né? Tá seco, tá duro, tá ressecado. E aí eu venho fazendo isso. Isso antes de começar a pintar. E eu deixo lá um tempo. Tá vendo? Em todos eles. Pra ativar essa tinta que tá ali de novo. Então, isso aqui, gente, sabe, parece uma bobagem, mas isso ajuda tanto. E no guache, por exemplo, me ajuda mais ainda, porque o guache, ele seca muito rápido e ele tem uma tendência a ficar meio que empedrado, sabe? Então, o tempo todo eu tenho que estar ali. E na acrílica também. Só que o que acontece? A acrílica, depois que ela seca, não tem como você ativar. Mas enquanto você tá pintando, eu procuro manter, enquanto eu tô pintando, eu procuro manter essa área essa tinta que eu tô utilizando úmida, né? Pra ela não formar essa película emborrachada muito rápido. Então, é uma coisa muito simples, né? Que te ajuda muito. Então, assim, eu não consigo ficar sem isso aqui, tá? Então, antes de começar a pintar, eu sempre venho, encho, deixo tudo prontinho pra eu começar a pintar. Agora, outra coisa que também é fundamental são esses conta-gotas, né? Conta-gota com água também, se possível, a água filtrada. Ué, não quer abrir? E qual que é a finalidade deles? Geralmente, quando a gente vai fazer uma mistura de tinta, a gente tem a tendência a vir aqui, né, na água, né? Vem aqui, pega a tinta, coloca ali no godê, vem aqui de novo na água, sabe? Não precisa sujar essa água aqui. Essa água aqui é para você usar na pintura. Para fazer essa mistura de tintas aqui no godê, é muito melhor que você use o seu conta-gotas. Você já coloca ali uma determinada quantidade de gotinhas, isso até te ajuda a ter uma noção de quantidade. Coloca lá, porque você vai pintar uma área muito grande, ou você quer já deixar uma quantidade de tinta preparada, e aí você só vem dali pra cá, sabe? Vem da sua paleta pra cá. Então, ajuda a você não perder tempo também, né? E pra você não ficar ali, sabe? O pincel vai e volta, até você colocar aqui uma quantidade de tinta. Pra você conseguir essa quantidade de água aqui com o pincel, demora um pouquinho. Então, é uma perda de tempo, né? Então, ele te auxilia nisso. Então, pode ser vidrinho de rinossoro, sabe? De soro fisiológico, né? Ó. Eu tenho mais uns outros guardados. Isso aqui é ótimo, né? Ajuda muito. Facilita justamente na hora de você fazer uma grande quantidade de tinta ou não, né? No caso aqui do guache, como geralmente ele fica mais empedradinho, eu deixo a aguinha lá, sabe? Eu venho aqui, ponho gotinhas assim, ó, e deixo ele amolecendo. Depois eu venho para poder terminar de misturar essa tinta. Agora eu vou falar aqui de uma dica extra, tá? Essa daqui não é uma coisa necessária, sabe?
Mas se você trabalha num lugar onde você não tem torneira, e você, para não ficar levantando toda hora para ir para buscar água limpa, esse objeto aqui, ele ajuda bastante também. Eu tenho, apesar de ter o banheiro ali do lado, praticamente do lado aqui do ateliê, eu ponho, sabe essas suqueiras? Assim, daquelas que vendem naquelas lojinhas de utilidade doméstica? Então, facilita bastante você deixar cheio. Eles têm essa válvulazinha que parece uma torneirinha, então ajuda muito. Então, para eu não ficar indo buscar água toda hora e limpar o meu vidrinho toda hora, eu tenho um desse aqui no meu ateliê, tá? E eu sempre troco, praticamente eu uso toda e vou trocando a água. Como que eu faço para trocar a água suja para colocar uma água limpa? Eu tenho um potinho maior, onde eu despejo essa água suja, né? E dá umas 2 trocas, mais ou menos. E aí eu encho ele. Quando a água do pote maior fica totalmente suja, aí sim eu vou lá e dispenso a água, lavo os potinhos e volto para cá. Enfim, são coisas pequenas, né? São coisinhas que parecem bobagem, mas que na hora que a gente tá pintando faz diferença, sabe? De você não ficar tendo toda hora que levantar ou atrasar o seu trabalho por conta disso. Enfim, são pequenas dicas, são coisas simples, né? Que você não precisa comprar, provavelmente, assim, se você não tiver em casa e quiser comprar, compre. Mas eu acho que são coisas fáceis de conseguir, tá? É isso, gente. Era um vídeo curto, assim, eu acho que vale a pena a gente pensar nessas coisas antes da pintura, né? Existe um ritual antes de pintar, sabe? Esse ritual praticamente é isso, sabe? Se certificar de que seus vidrinhos estão cheios, que os potinhos com água estão ali, borrifar a água no seu godê para poder amolecer a tinta. São coisas que facilitam o nosso dia a dia, que facilitam a nossa pintura e que não custa nada a gente fazer, né? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para saber das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!